Olá, estudante. Eu sou o professor Paulo e vamos iniciar mais uma aula de Sociologia em preparação para o ensino médio. Na aula de hoje, vamos falar sobre o neoliberalismo e o estado de bem-estar social. Na aula de hoje, iremos contextualizar, comparar e avaliar os impactos de diferentes modelos socioeconômicos. Então, o tema de hoje está relacionado às tensões que existem nas discussões entre a defesa dos serviços públicos e a defesa da regulação do mercado, realidade possível de ser abordada em alguma redação do Enem. Então, ao trazer esse tema, que é o neoliberalismo e o estado de bem-estar social, nós podemos abordá-los na maioria das redações que surgem no Enem. Pois sempre vamos falar dos serviços que o Estado pode prestar em vários temas. E com isso, nós vamos apresentar as tensões que existem quando o Estado ele fornece os serviços públicos para a população, por exemplo, o estado de bem-estar social, ou quando os serviços públicos são tratados como uma mercadoria, que é a ideologia do neoliberalismo. Mas para entendermos essa tensão que existe hoje nesse sistema capitalista, precisamos entender que o capitalismo que nós temos hoje, ele vem de um processo histórico. Então, entre os séculos 13 e 15, nós tivemos o feudalismo, que a gente fala que é um capitalismo incipiente. Então, ali não é o capitalismo que surgiu naquele momento, mas se deu as condições para que surgisse e se elaborasse futuramente. Nos séculos 16 e 17, nós temos a escola mercantilista, onde há a defesa da busca de matéria-prima, do acúmulo de capitais. No século 18, com a primeira revolução industrial, nós temos a questão do surgimento da máquina a vapor, também com o aumento da produção em larga escala. Então, ali começa a se produzir mais, acumular mercadoria e começa a se vender os excedentes. E no século XVIII, a escola fisiocrata começa a se pensar formas de pensar a economia futuramente. Nos atuais debates econômicos, sempre se fala entre o liberalismo econômico, neoliberalismo e um que é pouco falado, que é o keynesianismo, que ele surgiu entre esses dois modelos econômicos. Então, a partir deles, nós vamos ter uma economia liberal versus uma economia estatal. O liberalismo econômico, ele defende o egoísmo como motor da economia, livre concorrência, lei da oferta e da procura e a acumulação por meio da população. Então, aí nós vamos ver que o liberalismo econômico, ele prega uma economia que se autorregula. Então, o Estado, ele pode até fornecer alguns serviços, mas ele não pode interferir na economia. Então, a ideia é que, por meio desse modelo do liberalismo, então, a oferta e a demanda que vão poder oferecer bons serviços e baixos preços dos produtos, porque se prega que a concorrência vai fazer com que exista uma competição, então quem oferecer o menor preço e o melhor serviço vai ter os clientes. Então, a partir disso, esse modelo se vigorou por um bom tempo, mas a partir de 1929, houve uma crise do capitalismo a partir do modelo do liberalismo econômico. Então, foi preciso se pensar uma economia que não fique amparada apenas no mercado. Então, o mercado sozinho ele não dá conta de regular a economia. Então, com isso, nós temos o keynesianismo, porque fala que a crise é inerente ao capitalismo. E é necessária a intervenção do Estado que impulsiona os investimentos e assegura a distribuição equitativa dos lucros. Então, segundo o keynesianismo, o Estado é a garantia do pleno emprego. Então, a partir da implantação do keynesianismo, então, esse modelo ele garante uma regulação de mercado, fazendo com que a população
tenha acesso ao pleno emprego, tenha acesso a produtos por meio do consumo e, com isso, os salários são valorizados, permitindo que a população tenha acesso aos serviços e também que a economia funcione, pois há essa relação de compra, de venda, então, e o mercado funciona. Mas essa estabilidade econômica, ela fez com que o modelo liberal, do liberalismo econômico, tentasse voltar. Então surge o neoliberalismo. Então, quando a gente vê esse novo na economia, a gente precisa entender que esse novo não é uma novidade, mas é um modelo antigo que tenta voltar para apresentar suas ideias. Então, ele vem, inclusive, de uma forma mais agressiva, que ele fala de uma sacralização do mercado, a não intervenção do Estado, não apenas na economia, mas em todos os serviços públicos. Se antes o liberalismo econômico falava que o Estado não deveria intervir na economia, agora o neoliberalismo fala que o Estado não pode intervir na economia e nos serviços públicos, como saúde e educação, porque são serviços que devem ser tratados como produtos que devem ser vendidos. E com isso eles pregam a privatização das estatais. Então, sempre vão falar que as empresas estatais, elas geram prejuízos para o Estado e por isso devem ser privatizadas e pregam uma autonomia das leis da economia. Então, nós precisamos refletir sobre esse modelo, porque é um modelo que está atual no nosso cenário, tanto nacional como estadual e nos nossos municípios. Então, sempre vai ter um discurso onde se prega que a economia não vai bem, então nós temos que tomar algumas atitudes drásticas. E com isso, o neoliberalismo, por meio do seu discurso, acaba ocupando espaços e a população acaba comprando essa ideia. Então, para a gente pensar o neoliberalismo, vamos partir dos argumentos favoráveis e contrários. Um dos argumentos a favor é que o Estado não deve intrometer-se na economia, é um mau administrador. Então, para exemplificar isso, nós vamos fazer um exercício de reflexão. A palavra economia, ela vem de oikos, que significa casa, e nomos, que significa regras. Então, a economia seria as regras da casa. Se nós estamos falando do nosso Estado, quem que tem que administrar a casa? Se vocês pensarem na família de vocês, quem administra a casa de vocês? É alguém que mora ali ou são pessoas estranhas que não fazem parte daquela casa? Então, se a gente está falando de uma economia, de um Estado, então nós não podemos pregar falando que quem tem que administrar a casa, o Estado, seriam as empresas privadas, pois o interesse privado e o interesse público são distintos. Então, a gente tem que pensar que se estamos falando de uma economia estatal, se a gente está falando de uma economia pública, onde vai afetar a vida da população, nós temos que pensar que quem são as pessoas que são realmente interessadas nessa economia de fato. Então, nós não podemos confiar nessa ideia de que o Estado é um mau administrador. Nós podemos reconhecer que existem governos que são mau administradores, mas não a estrutura do Estado. Então, como um argumento contrário, inclusive pregado pelo keynesianismo, o Estado é o sustentáculo do bem comum. Ele deve ser o regulador da economia. Já que ele é esse agente que deve administrar a casa, ou seja, o nosso Estado, pensando na estrutura da palavra economia, então ele que deve ter essa autonomia e que ele que deve regulá-la. E que as empresas privadas devem acatar o que o Estado prega. Uma
um outro argumento é que a iniciativa privada é mais eficiente que a estatal. Até aí nós podemos falar, ok, porque a iniciativa privada está pensando nos lucros. Então, a gente tem que pensar que o que o serviço estatal está pregando? É uma empresa que busca lucros ou outros serviços, como favorecer serviços de qualidade para a população, como saúde, educação, moradia. Então, quando existem empresas estatais, como de energia elétrica, de abastecimento de água, de informação, como os Correios, o interesse dessas empresas é o lucro ou garantir o serviço para a população? Sendo que muitas delas acabam gerando lucro. Mas a gente não pode cair na ideia da lógica da iniciativa privada, achando que se essas empresas não geraram os lucros esperados por ano, então elas são ruins e por isso devem ser privatizadas. Quando uma empresa estatal é privatizada, o lucro ele não pertence mais ao Estado, não pertence à população em forma de serviços. Ele passa a ser de um grupo de acionistas, ou seja, de um grupo de pessoas. Então, nós devemos sempre olhar para essas críticas, falando que a iniciativa privada é mais eficiente, pensando que não é função da estatal fazer isso. Então, é muito importante a presença do Estado nas empresas estratégicas. Então, as empresas estratégicas são fornecimento de água, que é o abastecimento de água, por exemplo, em Minas Gerais, a Copasa, a CEMIG, fornecimento de energia elétrica. Nós podemos pensar a nível nacional como a Eletrobras, que regula a energia elétrica. Nós podemos pensar nos Correios, que eles tratam das informações que transitam no nosso território. Então, são empresas estratégicas da exploração do petróleo, como a Petrobras. Então, se essas empresas passam a ser privatizadas, então o Estado ele passa a perder a sua soberania, porque quem controla os serviços básicos são empresas privadas. Um outro argumento é que os modelos estatizantes fracassaram no mundo inteiro. Então, a gente tem que fazer um olhar crítico. O que quer dizer quando o neoliberalismo fala que fracassou? Porque não gerou os lucros esperados ou porque os serviços não são fornecidos? Se a gente pensar numa outra empresa estratégica que foi privatizada, como a Vale do Rio Doce, que hoje é a Vale, ela gerava lucros, ela fazia a exploração de recursos minerais no território nacional e, a partir do momento que ela foi privatizada, os lucros dela aumentaram, mas isso não foi revestido em forma de serviços. Então, continuou a exploração, mas isso não foi benéfico para a população. Então, o Estado benfeitor impulsionou o desenvolvimento de muitos países. Então, quando o Estado ele tem empresas estratégicas, ou seja, as estatais, ele garante o desenvolvimento. Então, se a gente tem empresas fortes como Correios, Petrobras, Eletrobras, e se ainda tivéssemos, por exemplo, a Vale do Rio Doce, então teríamos empresas que impulsionariam mais o desenvolvimento nacional. O modelo neoliberal incentiva e garante eficiência. Então, como foi falado antes, a gente tem sempre que julgar essa eficiência, porque se o lucro de poucos não significa uma melhoria para grande parte da população. Então, o neoliberalismo criou profundas desigualdades econômicas e sociais. Ao mesmo tempo que enriqueceu uns poucos, empobrece a maioria. Então, ao tratar os serviços básicos da população como mercadoria, então a população fica prejudicada sendo privada dos serviços como saúde, educação. Então, no Estado neoliberal, os serviços públicos como saúde não tem investimento. Então, abre-se espaços para os planos de saúde. A educação pública não tem investimento. Então, abre-se espaço para as escolas privadas. Então,
grande parcela da população que não tem condições econômicas de acessar esses serviços ficam prejudicadas. Então, o modelo neoliberal, ele agrava mais ainda as desigualdades sociais no país. O neoliberalismo prega que as privatizações atraem o capital estrangeiro. Então, quando uma empresa é privatizada, ela está no processo de privatização, é claro que várias empresas estrangeiras, o capital estrangeiro, vão querer fazer parte disso. Então, a gente não pode olhar isso como uma vantagem. A gente tem que ver o que significa isso, se vai ter melhorias ou não. O capital estrangeiro busca sempre o maior lucro possível, levando embora os dividendos. Então, ao privatizar aquela empresa, ela passa a fazer parte de um grupo estrangeiro, então vai gerar poucos empregos, mas o lucro vai todo para fora do país. Então, isso prejudica a nossa soberania nacional quando a gente fala de empresas estratégicas, por exemplo. Um outro argumento é a abertura da economia ao mercado externo garante a abundância de produtos no país. Vai aumentar a concorrência, mas isso não significa que isso seja de qualidade. Então, a excessiva abertura externa acaba enfraquecendo as pequenas empresas nacionais. Então, esse é um outro ponto negativo, porque as empresas nacionais não vão ter condições de competir com o mercado internacional e acabam ficando prejudicadas, então aumentando o desemprego. A livre contratação é a garantia de maior evidência e produtividade. Então, quando se fala de livre contratação, a gente está vendo, por exemplo, as leis de terceirização, que significa uma precarização do trabalho. Então, a livre contratação é causa de discriminação, ficando excluídos os menos capacitados e mais críticos. O neoliberalismo também prega o equilíbrio fiscal, reduzindo os gastos públicos. Então, a gente tem que ver que gasto público em serviços públicos não significa algo ruim, porque o dinheiro está sendo investido. Então, a gente não pode olhar de forma negativa para esses gastos, desde que sejam em serviços públicos. Então, assiste-se a uma progressiva deteriorização da saúde pública, da educação, da segurança social, comprometendo até o futuro econômico do país. Então, a gente vê que, se a gente estuda em escola pública, trabalha em escola pública e utiliza serviços públicos, nós devemos defender os serviços públicos. Então, aqui, quando a gente traz um debate sobre neoliberalismo e estado de bem-estar social, não é uma simples questão de opinião a defender, pois nós temos que entender que nós temos modelos excludentes, que é o neoliberalismo, e modelos que buscam a integração da população nesses serviços, reduzindo a desigualdade. Então, quando a gente vê cada dia governantes trazendo propostas de privatização, trazendo propostas que acabam precarizando os serviços públicos, nós temos que nos posicionar. E uma forma de posicionamento vai ser na sua redação do Enem, porque lá vai ser trazida uma questão atual, onde você vai ter que refletir, e a partir dali você vai se posicionar colocando o papel do Estado. E ali também você pode fazer uma crítica ao modelo neoliberal. Se a gente pegar várias redações anteriores, nós vemos que foi possível pensar o papel do Estado naquelas pautas e fazer críticas quando o modelo estatal é o modelo neoliberal. Então, na aula de hoje, aprendemos a contextualizar, comparar e avaliar os impactos de diferentes modelos socioeconômicos. Se vocês quiserem saber mais, procurem os professores de Sociologia no aplicativo Conexão 2.0, procurem outros livros e nos vemos na próxima aula.